Quanto tempo até o Rio Grande do Sul se recuperar dessa tragédia? Dias, meses, anos, décadas? Nesse vídeo eu vou tentar responder essas perguntas que estão na cabeça de todos os atingidos pela enchente histórica. Na minha busca por respostas em relação ao tempo de recuperação do Rio Grande do Sul, achei importante ouvir os maiores interessados nesse retorno à normalidade, que são os moradores afetados. Para isso eu pedi a ajuda da Luciene Landim, repórter de O Tempo, que esteve lá no Rio Grande do Sul fazendo cobertura local dessa tragédia. A Luciene conversou com uma moradora de Porto Alegre sobre a expectativa dela em relação a essa reconstrução. Você consegue pensar em quanto tempo a vida pode voltar ao normal? Eu acho que bastante tempo, sim. Eu acredito que para começar a ter um respiro daqui a uns 6 meses, né? Para respirar, acho que vai dar para fazer isso agora. Mas o momento é muito complicado e a gente não consegue visualizar assim uma normalidade. Acho que é uma coisa que vai marcar em todo mundo e a gente nunca mais vai se sentir normal pelo desespero, pelas pessoas que não conseguiram se salvar. Mas será que a expectativa de retornar a algum status de normalidade em 6 meses após uma tragédia dessas é realista? Para tentar responder isso, eu resolvi olhar para outros eventos similares. Essa não é a primeira vez que as ruas de Porto Alegre são completamente inundadas pelas águas do rio Guaíba. Em 1941, foram 24 dias de chuva ininterrupta. Essas imagens comparam os cenários da capital gaúcha nas duas ocasiões. O nível da água chegou a subir 4,75 metros. Cerca de 1/4 da população da época ficou desabrigada. Vários pontos turísticos da cidade ficaram completamente alagados, fazendo com que os barcos se tornassem o principal meio de locomoção dos moradores, que, assim como acontece hoje, também ficaram sem água e sem luz. E quanto tempo as cidades atingidas demoraram para se recuperar da tragédia naquela ocasião? Para tentar responder isso, eu consultei o professor Dr. Sidney Gonçalves Vieira, que é titular do Departamento de Geografia na Universidade Federal de Pelotas. Não tenho dados exatos de quanto tempo a cidade voltou à normalidade, os afetados voltaram à normalidade, mas o efeito direto foi de pelo menos 40 dias naquela época por causa de chuvas, né? E que ocorreram em um período maior de tempo, mas o deságue no Lago do Guaíba, né, provocou o mesmo desastre que se observa hoje. Também conversei sobre isso com o pesquisador André Silveira, que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perguntei para ele sobre o tempo de recuperação do estado em 41 e ele me deu um exemplo que ajudou a ter uma dimensão da demora que foi para o retorno das atividades habituais. Em 41 o aeroporto era quase um aeródromo, levou 6 meses, né? E hoje, com a tecnologia que tem, imagino o que molhou de equipamentos, como é que a pista deve estar, os terminais com água barrenta entrando. Então, eu não acredito que antes de outubro se possa decolar do Salgado Filho. Apesar de ter entrado para a história do estado, essa enchente dos anos 40 ainda foi menor que a desse ano em muitos aspectos. A enchente de 2024 já supera a anterior em número de desabrigados, no prejuízo financeiro que gerou e também no nível que as águas do Guaíba atingiram. Nessa minha tentativa de tentar prever o tempo de recuperação do Rio Grande do Sul com base na experiência de 1941, encontrei um outro obstáculo, que é o fato do estado ser completamente diferente naquela época. A começar pelo tamanho. A população era de pouco mais de 3 milhões de pessoas na época e hoje já supera os 10 milhões. Segundo o professor Sidney, uma outra diferença importante é a qualidade da infraestrutura, que atualmente é bem mais complexa do que naquela época e demanda uma tecnologia bem mais avançada para sua recuperação. Para reconstruir uma estrada afetada naquela época, geralmente uma estrada de pista simples ou uma rua de calçamento com pedras, né, regulares ou irregulares, era muito mais fácil. Hoje, para recuperar essa infraestrutura, é preciso um investimento muito maior e muito mais complexo em função dessa diferença de qualidade.
Para encontrar exemplos de dimensão parecida com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, precisei recorrer a eventos registrados em outros países. Em 2005, a cidade norte-americana de Nova Orleans, no estado da Louisiana, foi totalmente devastada pelo furacão Katrina. Foi um estrago sem precedentes. Muitos na época chegaram a achar que a cidade não teria como ser reconstruída. Mas com a liberação de uma verba de 190 bilhões de dólares do Congresso americano, foi possível botar em prática um plano de recuperação bastante robusto. Hoje, pode-se dizer que Nova Orleans renasceu, mas esse processo não foi nada rápido. A cidade levou cerca de 10 anos para retornar a um patamar parecido com o que estava antes da tragédia. Realmente, a tragédia, eu considero maior que a do Katrina, tá? Maior, assim, em termos de extensão, sem dúvida nenhuma, né? E pessoas atingidas, imagino que sim também, tá? Então é para ficar na história das Américas, não é só do Brasil. A perspectiva de esperar 10 anos para ver as coisas voltarem a ser como eram é assustadora, mas é realista, considerando um contexto que envolve a reconstrução de cidades inteiras. Obras de infraestrutura como essa são demoradas, já que dependem de investimento público massivo e envolvem muita burocracia fiscal e legal. No fim das contas, o renascimento do Rio Grande do Sul vai depender dos recursos que vão ser disponibilizados e na forma com que esses recursos vão ser administrados. Enquanto isso, os moradores afetados por essa tragédia se esforçam para se manterem firmes e não perderem as esperanças. Você estava contando também que a Ilha da Pintada é um lugar em que os moradores se pertencem àquele lugar. É uma grande família, né? E esse lugar está alagado. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Você acha que você tem condição de voltar para lá um dia? Sonho, né? A gente sonha que dê. Eu acredito que todo mundo tem essa coisa assim, não vou mais voltar. Mas dentro, assim, tá todo mundo querendo reorganizar tudo e voltar à vida que a gente tinha lá.